O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Mais uma vez estamos reunidos na casa de Pai José Cambinda, onde damos início aos trabalhos da noite com a prece de nossa querida Márcia Helena. Senhor de luz, mais uma noite aqui estamos, reunidos em busca do aprimoramento, conhecimento e em apaziguar nossos corações, na certeza dessa assistência vinda do plano espiritual. Nós estamos bem guardados, abençoados por nosso Pai maior, Deus, que sois todo poder e bondade, que não desampara nenhum dos seus filhos. Que nesta noite nós possamos buscar, através do conhecimento, mais do que o entendimento, e sim a prática de renovação de hábitos e atitudes que vamos nos esforçar, tendo esse amparo, essa proteção de nossos anjos guardiões, e que todos os lares possam receber as dádivas deste trabalho da casa de Pai José Cambinda. Graças a Deus, que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Alessandra fará a leitura de uma página para nossa reflexão. Do livro Apostilas da Vida de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Caridade do dever. De quando a quando troquemos grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência. Não apenas os fatos de elevado alcance e os gestos heróicos dignos da imprensa. Beneficência no cotidiano. Não empurrar os outros na condução coletiva. Evitar os serviços de última hora nas instituições de qualquer espécie, aliviando os companheiros que precisam do ônibus em horário certo para o retorno à família. Reprimir o impulso de irritação e falar normalmente com as pessoas que nada têm a ver com os nossos problemas. Aturar sem tiques de impaciência a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. Ouvir, qual se fosse pela primeira vez um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória. Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, organizando anotações prévias de encomendas e tarefas por fazer, para que não se convertam em andarilhos por nossa conta. Desistir de reclamações descabidas diante de colaboradores que não têm culpa das questões que nos induzem à pressa, nas organizações de cujo apoio necessitamos. Pagar sem delonga o motorista ou a lavadeira, o armazém ou a farmácia que nos resolvem as necessidades, sem a menor obrigação de nos prestarem auxílio. Respeitar o direito do próximo sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada. Edificação social, no fundo, é caridade, e caridade vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Teremos na noite de hoje nosso irmão Rogério Ferreira, filiado à Associação Espírita Allan Kardec de Volta Redonda, com o tema Desperta Tu que Dormes. Olá, meus amigos, companheiros da Casa Pai José Cambinda.
Desejamos a todos votos de paz e de fraternidade. Agradecemos a casa que nos acolhe, a Paz José Cambida e a todos os frequentadores que possam nos orientar no caminho do bem e do amor, e a oportunidade de mais esse estudo, cujo tema a gente quer que seja Conhece-te a ti mesmo. E a gente, baseado nesse tema, tem aprendido nos estudos, seja nas leituras, seja nas palestras, seja em seminários, nós temos aprendido que Jesus procura nos abrir o entendimento a uma realidade que ainda não percebemos, não atingimos, e nessa realidade está baseada toda a lógica da lei de Deus, da sua misericórdia e justiça em relação ao nosso comportamento. Jesus disse: desperta, tu que dormes. Qual o sentido dessa expressão? A questão 85 do Livro dos Espíritos nos esclarece que o mundo espírita ele preexiste e sobrevive a tudo. Logo, a principal missão, o objetivo de Jesus é nos fazer compreender que somos, quem somos, por que estamos aqui, nossos objetivos. Quando ele diz, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quer nos fazer pensar, desenvolver a nossa inteligência, nossa natureza essencial. Somos espírito. Quer que percebamos que o corpo é um instrumento que utilizamos na manifestação da vida. Com ele, nos fazemos homens, mergulhamos na matéria a fim de experienciar situações e desenvolver aptidões. Sofremos-lhe as influências e perdemos pelo esquecimento e pela limitação da matéria, aliado ao nosso estado inicial de imperfeição e ignorância, a noção de que somos espírito. E nos iludimos. Sofremos a influência do meio e dos nossos semelhantes. Percebemos outros pensamentos que não são os nossos e muitas vezes nos desvirtuamos. Quando Jesus nos diz, desperta, tu que dormes, está nos fazendo refletir, sair do equívoco. O mundo real é o espiritual, para onde todas as almas afluem quando seus corpos se deterioram e perdem a vitalidade no fenômeno da morte. A questão 114 do Livro dos Espíritos nos esclarece sobre a progressão dos espíritos e, melhorando-se, sobre a progressão dos espíritos. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. É isso que diz na questão 114, que na progressão dos espíritos somos nós próprios que nos melhoramos e passamos de uma ordem inferior para uma ordem superior. Quando, em outro momento, Jesus fala também ao jovem rico
como chegar à vida, observando as leis divinas, e o jovem diz que tem feito isso desde a mocidade, e o questiona o que é preciso para ser perfeito, o mestre lhe diz para desfazer-se dos seus bens e riquezas, repartir com os pobres e seguiu, e que o jovem sentiu-se ainda incapaz e entristeceu-se e afastou-se. Então, o mestre fala da dureza dos nossos corações. Quer que reflitamos com o que na nossa experiência espiritual devemos aprender da oportunidade da vida unida à matéria, os sentimentos que precisamos desenvolver e os vícios que precisamos desapegar. No caso do jovem rico, ele tinha uma vida relativamente farta de oportunidades, não tinha as dificuldades, as tribulações da vida material que a gente tem para a sobrevivência. Ele tinha todas essas oportunidades, tinha a facilidade de se alimentar, de se vestir, de se proteger das intempéries da vida, facilidade de se locomover e de se relacionar. Mas o apego a esses bens dificultava a ele alcançar um estágio evolutivo de sabedoria e de crescimento emocional que pudesse fazer que ele fosse mais útil a Deus na obra da criação, pelo apego que ele tinha. Esse é um dos cuidados que devemos ter na vida. Na questão 132, que diz: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus, a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aqui, os espíritos explicam o processo da evolução através da reencarnação e a nossa responsabilidade diante da criação. Na nossa vida terrena, quando a gente está iniciando, que sai da adolescência, começa a ter responsabilidades, a gente passa uma fase de estudo e depois, durante ainda o término dos estudos, a gente começa a desenvolver atividades laborais, né? Tem vários programas aí do governo que ajudam no primeiro emprego, que dá estágios onde o aluno começa a praticar aquilo que está aprendendo. E isso é a oportunidade da gente, enquanto está vivendo, ir se aperfeiçoando.
Numa outra passagem bíblica, Jesus explica o comportamento do homem. 2 homens no templo. Mostra o primeiro em pé, à frente do altar, orando, se exaltando para Deus e fazendo comparações em relação aos outros. Já o segundo, ajoelhado ao fundo do templo, contristado, mostrando-se a Deus com suas imperfeições. Jesus exemplifica. O primeiro, envaidecido, orgulhoso. O segundo, humilde e arrependido. Mostra a atitude equivocada e a correta. Mostra como devemos nos conduzir no mundo. Quantas vezes recuamos justo na hora de mostrarmos a Deus que evoluímos, que nos tornamos capazes, merecedores. Queremos paz, um mundo regenerado, os benefícios, mas não sabemos viver nesse mundo. Recebemos os mandamentos. E o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E ainda assim, estando essas leis na nossa consciência, não despertamos e tripudiamos, fazemos ou fugimos às nossas responsabilidades, das necessidades do nosso corpo, exploramos até o excesso, tornando-as o nosso próprio veneno, um motivo de queda, de sofrimento. No excesso do alimento, cultivamos as doenças. Na falta de higiene, cultivamos a doença. No excesso e no desregramento da atividade sexual, além de cultivar as doenças, também cultivamos desafetos pelo desequilíbrio emocional que uma relação dessa natureza provoca. Nos vícios das ingestões de produtos inalantes, líquidos ou sólidos, danificamos o aparelho respiratório, o aparelho circulatório, o aparelho digestivo do instrumento físico destinado à nossa evolução. Na conquista de bens e no egoísmo do seu uso, também despertamos ciúme, inveja, alimentamos avareza, egoísmo. Ao desprezar os semelhantes, usar de mentiras, astúcia, para obtermos benefícios, cultivamos o ódio e a vingança dos outros e alimentamos em nós o orgulho e toda sorte de sentimentos equivocados. Tudo isso são situações que podemos evitar para vivermos melhor e fazermos um mundo melhor e que ainda não fazemos, mas que desejamos. Exigimos a todo momento um mundo melhor para viver. André Luiz, no livro Nosso Lar, fala do espírito de uma mulher que, desencarnada, consegue chegar próximo às muralhas do nosso lar e chama, procurando o reino dos céus, a que diz ter direito.
uma abnegada trabalhadora e um guardião vão ao seu encontro. A veneranda senhora, disposta a acolhê-la, é advertida pelo companheiro. Irmã, olhe com mais atenção. Observe-lhe os pontos escuros e esclarece a condição espiritual do espírito da mulher desencarnada, ainda cheia de vícios e enganos, marcada pelos abortos inúmeros feitos, sem noção do certo e errado, ainda precisando expiar suas faltas, e é então afastada para não perturbar a harmonia do ambiente. Nas questões 101 a 106 do Livro dos Espíritos, nós temos o início da escala espírita, que fala dos espíritos imperfeitos, divididos em impuros, que são os espíritos ainda inclinados ao mal, que são objetos das suas preocupações. Fala dos espíritos levianos, que são espíritos ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Fala dos pseudo-sábios, que têm conhecimentos amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. É o reflexo de preconceitos e ideias sistemáticas. Tem a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação. Há os espíritos neutros, nem muitos bons para fazerem o bem, nem muito mal para fazerem o mal. Inclinam-se aos dois lados, apegado ainda às coisas do mundo material. Fala dos espíritos batedores e perturbadores, que podem perceber a todas as outras classes de espíritos, inclusive os imperfeitos. Mas os outros espíritos das outras escalas também têm essas habilidades. Eles manifestam frequentemente a sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos. Esse, aliás, é um atributo de todos, que todos os espíritos desenvolvem, mas os mais evoluídos deixam a estes últimos essa atividade. Ainda há outras classes de espíritos, à medida que vamos nos depurando, assim como há 6 tipos de mundo onde nós espíritos habitamos, ora encarnados, ora desencarnados. Não estranhem de eu ter dito 6 tipos de mundo. Há os mundos primitivos, há os mundos de prova e expiação, há os mundos de regeneração, há os mundos ditosos e há os mundos celestes. Mas, no Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 6, versa sobre os mundos transitórios, da questão 234 a 236, e mais especificamente na questão 236, de 4 a 6, que fala assim: visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia no mesmo estado? E a resposta é que já esteve. Eles insistem. Em que época? Durante sua formação. E aí a seguir vem uma nota esclarecedora que diz assim: nada é inútil na natureza. Cada coisa tem seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio. Tudo
é habitado. A vida está em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoaram antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, neste árido caos, onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Os seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, aí procuravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ele servisse para alguma coisa. Quem então ousaria dizer que entre esses milhares de mundos que circulam a imensidade, um só, um dos menores perdidos na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus não os teria feito senão para recriar os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que emana de todas as suas obras, e inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia de mundos ainda impróprios à vida material e, portanto, povoado de seres viventes apropriados a este meio, há alguma coisa de grande e de sublime, onde se encontra talvez a solução de mais um problema. Quero fazer uma ressalva. Os espíritos e Kardec dividiram em 5 as categorias de mundo. Logo, eu não quero polemizar sobre 6 categorias. Antes, ao contrário, eu trago a demonstração de Kardec, antes uma observação dele numa fase da evolução dos espíritos, evolução dos mundos, essa fase de transição. Logo, tudo é motivo de estudo, de aprendizado, não de polemizar. À medida que a gente vai estudando, vai se instruindo, a gente vai compreendendo melhor as coisas. Essa é a percepção. Por isso, Jesus veio até nós, se materializou, se encarnou, esteve aqui no orbe, para despertar em nós o conhecimento da nossa origem, do nosso futuro. Conhecimento de que nós não somos um animal, um ser material. Nós somos espíritos que encarnamos num corpo físico e que estamos destinados a nos aperfeiçoar a fim de que a gente possa contribuir na manutenção da obra de Deus. Somos espíritos criados por Deus para auxiliá-lo em toda a sua criação. A Lázaro,
disse Jesus: sai para fora. Saiamos nós também, despertemos, vivamos. A vida em toda parte, não se espantem. André Luiz e Júlio Verne escreveram o livro Aglon e os Espíritos do Mar. Nessa leitura, a gente vê como há espíritos que habitam no ambiente aquático, assim como os que já conhecemos, os que habitam os abismos e umbrais, assim como conhecemos também os que habitam os locais mais evoluídos, como nosso lar, como o lar de Maria de Nazaré, como tantos outros. À medida que os espíritos vão evoluindo, vão ocupando outros lugares no espaço, outros mundos, de uma matéria diferente. Onde quer que haja vida, Deus está presente, é manifesto. E há evolução, é o curso da vida. Com a ciência, a gente observa os elementos microscópicos. Na atualidade, a ciência evoluiu e descobriu a célula como elemento menor do organismo humano, o átomo como elemento menor da matéria. Os vírus estão surgindo agora, nos causando preocupações, inclusive, como elementos microscópicos também, capazes de interferir e de alterar a vida. No elemento macro, na astronomia, a gente vê à distância os mundos, pelo estudo do comportamento deles, pelas luzes que emitem e que chegam até nós. Os astrônomos estudam toda a dinâmica do funcionamento do universo, dos corpos celestes. Descobriram que os elementos se agrupam em satélites, em meteoros, em planetas, em estrelas, e se agrupam em constelações, em galáxias e por aí afora. E tudo interagem harmonicamente sob as leis de Deus. Que a gente possa agir harmonicamente segundo as leis de Deus, para que a gente possa se aperfeiçoar e crescer e possa viver melhor. Que Jesus nos abençoe, nos inspire na nossa obra, que a gente possa se fortalecer. Quero terminar agradecendo novamente essa oportunidade, pedindo a Jesus que nos ampare e nos ilumine, que permita sempre, como Jesus, que espíritos iluminados venham nos ensinar e nos esclarecer, nos ajudar a sair dos nossos erros e dos nossos equívocos, que possamos aprender a estender a mão aos nossos semelhantes, ajudando também, auxiliando na obra de transformação e de aperfeiçoamento de todos. Queremos pedir por aqueles que sofrem, ainda incapazes de perceber o motivo dos seus sofrimentos, pelos que estão enfermos, pelos que estão enfermos do corpo e da alma. Queremos pedir pela casa que nos acolhe para o estudo, queremos pedir pelos nossos governantes nos dois planos da vida,
Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos. Muito obrigado por esse momento de reflexão. Que possa servir para que cada vez mais a gente possa despertar e que a gente possa utilizar esses recursos para aprofundar os nossos conhecimentos. Muita paz a todos. Muito obrigado. A seguir, elos que unem. Esse momento é dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. É chegado o momento da falange indiana. Essa falange, comandada por Arthur, não incorpora, atua em nossas mentes. Procuremos uma posição confortável para recebermos esses amigos que também fluidificarão nossas águas.
Nossa querida Marcelena fará a prece de encerramento. Agradecidos estamos por essas bênçãos distribuídas em todos nós, realmente, que nós possamos nos esforçar e fazer jus a essa paz desse momento de reflexão diante do maior testemunho que é a nossa consciência. Gratidão por tudo, Senhor, pelo viver, pela família, pelos amigos, pelo lar, onde encontramos maiores afetos para bulirar o nosso ser. E na certeza desse amparo, dessa proteção, encerramos muito agradecida. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus. Muita paz. Chegamos ao término de mais um encontro. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e convidamos a todos para o próximo encontro no dia 18 de agosto de 2021. Uma boa noite a todos e que possamos continuar na mesma sintonia de amor e luz. Fiquem com Deus.